Em 2 de março de 1791, John Wesley tinha 87 anos e estava claramente nos últimos dias de vida. Amigos e discípulos se reuniram ao redor da sua cama. Ele estava fraco demais para pregar, fraco demais para escrever, mas reuniu as últimas forças que tinha para dizer uma frase. Uma única frase que se tornaria a síntese de tudo que ele havia vivido e ensinado por mais de 6 décadas. O melhor de tudo é: Deus está conosco. Neste episódio final, você vai descobrir o que Wesley deixou que os livros de história raramente registram. Entender por que essa última frase contém toda a teologia do metodismo em 7 palavras e refletir sobre o que cada um dos 5 pensadores desta série tem em comum e o que isso significa para você hoje. Wesley viveu 87 anos numa época em que a expectativa de vida era de pouco mais de 40. Pregou até os 86. Viajou até os 85 e até os últimos dias manteve a correspondência, a leitura e a vida de oração que havia construído desde os anos de Oxford. Nos dias que antecederam sua morte, ele tentou cantar um hino e recitar versículos de memória. A voz falhava, mas a convicção não. Quem estava presente relatou que havia uma paz no quarto que era quase impossível de descrever. A morte de um homem que viveu bem é diferente da morte de qualquer outro. Há algo ali que não é luto, é testemunho. O melhor de tudo é: Deus está conosco. Essa frase era uma referência a Mateus 28:20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A promessa final de Jesus antes de ascender. Wesley havia construído toda a sua vida sobre essa promessa. Não sobre dons espirituais extraordinários. Ele próprio dizia que não era mais talentoso que muitos outros. Não sobre recursos financeiros. Viveu com simplicidade radical. Não sobre reconhecimento humano. Foi perseguido, ridicularizado e expulso de igrejas durante décadas. Mas sobre uma certeza: Deus está conosco. E quem tem isso, tem o suficiente para fazer qualquer coisa. Wesley não era forte, era acompanhado, e há uma diferença enorme entre as duas coisas. Você chegou ao episódio final da série. Se essa jornada tocou você, compartilha com alguém que precisa conhecer esses homens. É o maior presente que você pode dar. O fio condutor que une todos os 5 pensadores desta série, Spurgeon, Ravenhill, Muller, Murray e Wesley, é este. Nenhum deles era excepcional por natureza. Todos foram formados por uma escolha diária de permanecer próximos de Deus. Spurgeon escolhia a câmara secreta antes do púlpito. Ravenhill escolhia o joelho antes da pregação. Muller escolhia a dependência antes da ação. Murray escolhia a rendição antes do esforço. Wesley escolhia a oração antes de qualquer coisa. O que esses homens tinham em comum não era talento, era prioridade. E prioridade é uma escolha que qualquer pessoa pode fazer. O
legado real desses 5 homens não são os livros que escreveram, os sermões que pregaram ou os orfanatos que construíram. O legado real é a prova viva de que Deus ainda usa homens e mulheres comuns para coisas extraordinárias, quando esses homens e mulheres decidem levá-lo a sério. A pergunta que fica depois de conhecer essas histórias não é por que Deus usou eles e não me usa. A pergunta é: o que estou escolhendo priorizar? A história da fé não acabou com Wesley. Está sendo escrita agora, e você é um dos personagens. Mas há um legado de Wesley que vai além do metodismo. Um legado que poucos percebem porque não aparece em nenhum livro de história religiosa. Wesley foi um dos primeiros líderes evangélicos a levar a sério a conexão entre fé e justiça social. Não como projeto político, mas como consequência inevitável do Evangelho. Ele entendia que um homem convertido que permanecia explorador dos seus trabalhadores não havia sido completamente convertido, que uma mulher transformada pela graça, que continuava tratando os pobres com desprezo, ainda não havia entendido o que a graça era. O evangelho que não muda como você trata as pessoas ao seu redor ainda não chegou ao centro da sua vida. Wesley também foi pioneiro no que hoje chamamos de accountability espiritual. Seus grupos de classe eram, em essência, o que de mais próximo ao modelo do Novo Testamento havia sido tentado desde os primeiros séculos da Igreja. A pergunta "como vai a sua alma esta semana?" era acompanhada de perguntas específicas que os membros faziam uns aos outros. Você mentiu alguma vez esta semana? Você perdeu o controle com alguém? Você passou tempo com Deus diariamente? Não era invasão de privacidade, era responsabilidade mútua, voluntária, entre pessoas que decidiram levar a fé a sério juntas. Crescimento espiritual solitário é uma contradição em termos. A Bíblia não tem um único exemplo de pessoa que cresceu espiritualmente em isolamento. Há também o Wesley músico, através do seu irmão Charles, que escreveu mais de 6.000 hinos. A música metodista foi tão impactante que transformou a adoração cristã de língua inglesa permanentemente. Wesley entendia que a música era teologia cantada e que as pessoas aprendiam mais sobre Deus cantando do que ouvindo sermões. Por isso, os hinos metodistas eram teologicamente ricos, emocionalmente verdadeiros e memoráveis. O que entra pelo coração cantando fica mais tempo do que o que entra pelo intelecto ouvindo. E por fim, o Wesley que morreu pobre e livre. Livre de dívidas, livre de possessões, livre de compromissos com os poderosos, livre para dizer o que precisava ser dito, independentemente das consequências. Ele dizia: ganhe tudo o que puder, poupe tudo o que puder, dê tudo o que puder. E viveu exatamente assim, os 3 mandamentos com igual seriedade. A liberdade financeira de Wesley não vinha de quanto ele tinha, vinha de quanto ele não precisava ter.
Há uma última história que resume todo o espírito desta série. Nos seus últimos anos, Wesley recebeu uma carta de um jovem pastor desanimado que sentia que seu ministério era pequeno demais e irrelevante, sem impacto visível. Wesley respondeu com uma frase que, décadas depois, ainda circula entre pregadores ao redor do mundo. Faça o que puder com o que você tem, onde Deus colocou você. A fidelidade no pequeno é o que Deus usa para construir o grande, só que normalmente isso leva mais tempo do que gostaríamos de esperar. Você não precisa de uma multidão para começar a fazer história. Precisa apenas de fidelidade onde você já está. E talvez essa seja a ponte final entre os 5 homens desta série e você, que está assistindo agora. Spurgeon começou pregando para uma igreja pequena e quase falida. Ravenhill nunca teve um ministério grande pelos padrões do mundo. Müller começou com uma casa alugada e algumas crianças de rua. Murray quase perdeu tudo numa cama de doença. Wesley pregou para 0 pessoas antes de pregar para milhares. Nenhum deles começou grande, todos começaram fiéis. A história não pergunta onde você começou, pergunta se você continuou. Chegamos ao fim da série Os Maiores Pensadores Cristãos, mas não ao fim da conversa, porque o que esses homens ensinaram não foi feito para ficar nos livros, foi feito para ser vivido. Se algum episódio desta série plantou uma semente, regue. Se acendeu uma chama, alimente. Se despertou uma fome, não a ignore. O melhor de tudo é Deus está conosco. Inscreva-se no canal para as próximas séries e compartilhe essa série completa. Ela foi feita para mudar vidas. Até a próxima temporada.